Fala meu povo, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os movimentos do planeta Terra e alguns de seus efeitos. Mas antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo, dá aquele like para o canal poder chegar a mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro vamos falar agora do movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra, bastante conhecido, você já estudou lá desde o ensino fundamental, pensando que o planeta Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas, portanto é responsável por o efeito de dia e noite, que a gente tem aqui pelo nosso calendário e tudo mais. A gente vai também falar sobre a consequência disso, que é a questão dos fusos horários, mas antes queria também falar sobre a questão do efeito Coriolis. O que significa isso? Pensa o seguinte: se o planeta Terra está fazendo o seu giro de oeste para leste, e lembrando, o planeta Terra ele é uma massa rochosa, nós vemos um planeta rochoso. Então, quando essa massa rochosa faz o seu giro ali de rotação de oeste para leste, a massa gasosa que está no entorno, a atmosfera, ela sofre um efeito reverso. Por uma questão física, da inércia, a massa gasosa ela vai gerar um efeito contrário, dá a impressão de que ela está num movimento contrário ao da rotação. Esse é o chamado efeito Coriolis. Então, o que você vai perceber? Que, no sentido dos polos em direção ao Equador, há uma tendência para que a atmosfera ela se movimente da seguinte forma. Ela vai fazer um arco dos polos em direção ao Equador e também em direção ao oeste. Esse é o movimento básico da atmosfera. Por conta da rotação, a massa rochosa vai para o leste e a massa gasosa vai para o oeste, beleza? Só que junto com isso, até por conta do planeta ser esférico, você vai ter aí momentos, lugares no planeta onde vai ter mais pressão da atmosfera sobre a superfície ou menos pressão. Então, as zonas de menos pressão vão ser justamente ali na linha do Equador. Então, esse encontro de massas de ar que vai se dar na linha do Equador vai ser chamado de ventos alísios. Então, o que são os tais ventos alísios? São ventos que se formam na linha dos trópicos, seja no trópico de Capricórnio, seja no trópico de Câncer, e que vão se direcionar em direção ao Equador. Eles vão se formar em zonas de mais alta pressão atmosférica e vão se encontrar na zona chamada zona de convergência intertropical, que é bem na linha do Equador, onde você tem menos pressão na atmosfera e você tem os alísios ali se encontrando, beleza? Esse é um dos efeitos do movimento de rotação. E aí, numa outra aula que a gente for falar de clima, a gente vai falar de outros movimentos de massas de ar também. Mas esse é um movimento primordial, relacionado diretamente à rotação da Terra. Vamos falar agora um pouquinho de outros efeitos da rotação também. Outra consequência do movimento de rotação em relação ao Sol também é a questão do momento em que a luz solar chega aos diferentes pontos do planeta Terra. Agora, como nós, seres humanos, a gente, ao longo da história, passou a viver mais localizado, sem grandes viagens internacionais, essa coisa de ficar viajando para lugares diferentes do planeta é uma coisa mais recente na história da humanidade. A maioria da humanidade nascia, se desenvolvia, crescia e morria no mesmo lugar. Portanto, tinha ali uma percepção de dia e noite a partir da sua localidade. Agora, quando a gente começa a perceber que o dia e a noite eles chegam em momentos diferentes, em lugares diferentes, ou seja, quanto mais nós, seres humanos, começamos a fazer viagens internacionais, explorar regiões diferentes das nossas origens, a gente começa a perceber que há essa diferença com relação ao momento da chegada da luz solar. E aí, por uma questão de convenção internacional, da mesma forma que se estabelece a linha do Equador como uma convenção, meridiano de Greenwich como outra convenção, também foi estabelecido uma forma de mensurar essa questão das horas, do momento da chegada da luz solar do planeta Terra. E aí se deu o nome de fusos horários. Por que fusos horários? O fuso é aquela, digamos, como se fosse uma fatia de uma esfera, beleza? Como o planeta Terra, ele tem, em tese, ele é próximo de uma esfera, é um geóide, mas você pode aproximar de um formato exatamente ali de uma esfera, para questões matemáticas. Então foi feito o seguinte: bom, se em 24 horas o planeta dá ali seu giro de 360 graus, a gente pega esse 360 e divide por 24 horas, então cada fuso vai representar 15 graus, ok? Então a cada uma hora o planeta faz ali um pequeno movimento de 15 graus. E aí, portanto, cada fuso passa a ser esse movimento de 15 graus. A partir disso, a gente consegue fazer cálculos determinando o seguinte: bom, olha, a luz solar está chegando nesse pedaço do planeta, conforme o planeta fez esse movimento. E conforme passou uma hora, ou seja, o planeta se movimentou 15 graus a mais, agora vai começar um novo momento de chegada da luz solar. Então, se antes, ali no outro ponto, no 15 graus anterior às 6 horas,
Agora, nesse novo lugar, onde se passaram de 15 graus, passa a ser 6 horas da manhã. Ficou claro? Vamos então para outros efeitos aí dos movimentos da Terra. Agora falando um pouco sobre o movimento de translação. Então, a gente falou inicialmente do movimento de rotação, que é o planeta girando no entorno do seu próprio eixo. Agora, o movimento de translação é o movimento que o planeta faz no entorno do Sol. Então, o planeta Terra é um dos planetas do nosso sistema solar e ele faz ali um movimento no entorno do Sol, um movimento que é elíptico, beleza? Esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias. E aí, justamente, a partir desse movimento é que a gente tem ali a contagem dos calendários, perfeito? Então, a passagem de um ano está relacionado ao movimento de translação. Uma outra questão também associada a isso, justamente por conta dessa passagem de um ano, é a questão das estações climáticas. Então, como o movimento ele é elíptico, significa que há momentos em que o planeta está mais próximo do Sol, há momentos que ele está um pouco mais distante. Fora isso, também o planeta ele tem uma inclinação no seu eixo de rotação. Então, o que acontece é que, enquanto o hemisfério norte ele está recebendo mais luz solar, porque está mais próximo do Sol, o hemisfério sul ele está mais distante. Conforme o planeta ali faz o seu giro de translação, chega um momento em que o hemisfério norte fica mais distante do Sol e o hemisfério sul mais próximo do Sol. Então as estações climáticas entre os hemisférios norte e sul, elas são sempre invertidas. Por isso que às vezes você está no mês de dezembro aqui no Brasil, né, que é um calorão, porque né, a gente está no nosso verão, e você vê em filmes, né, que países do hemisfério norte, eles estão vivendo ali um período com neve, período justamente do inverno deles, que é sempre o contrário. Quando aqui no hemisfério sul a gente está no verão, lá no hemisfério norte eles estão vivendo o inverno deles, beleza? Outra questão, falando também do movimento de translação, estações climáticas, são as questões dos equinócios e solstícios. O que é isso? Solstícios são sempre os dias que começam aí ou o verão ou o inverno. Mesma coisa, no hemisfério norte, no hemisfério sul, são aí, né, o começo do inverno ou do verão, né? Só que, portanto, enquanto começa o solstício, no dia do solstício de inverno do hemisfério norte, é o dia do solstício de verão do hemisfério sul. E o que é o equinócio? Equinócio é o dia que começa a primavera ou o outono. Equinócio significa o quê? Significa que naquele dia você tem o mesmo número de horas, entre o dia e a noite. Então você tem mais ou menos ali 12 horas, né, naquele dia, que é o dia que começa a estação. No caso do solstício, quando é solstício de verão, você tem mais horas de sol e muito pouco tempo, poucas horas de noite, de ausência de sol, de ausência de luz. Quando é o solstício de inverno, é o contrário, você tem mais horas de noite e menos horas de luz naquele dia. E aí marca o começo da estação, beleza? E por último, vamos falar um pouquinho sobre os eclipses. Então, há basicamente dois tipos de eclipses: eclipse solar e o eclipse lunar. Quando ocorre o eclipse lunar, né, significa o seguinte, que do nosso ponto de vista, nós aqui no planeta Terra, a gente consegue observar que a Lua, de repente, ela entra num momento ali de escuridão. Então a Lua está aparecendo no Sol e aí começa a entrar alguma coisa na frente da Lua que tapa, né, que ofusca toda a luz da Lua e algum tempo depois, minutos ou horas, a Lua volta a aparecer. Significa que houve naquele momento um alinhamento perfeito entre o Sol, o planeta Terra e a Lua. Portanto, é o planeta Terra que vai se colocar na frente da Lua, não permitindo que a Lua vá refletir, né, indiretamente a luz solar, beleza? É isso que acontece no eclipse lunar. Agora, eclipse solar é quando há um alinhamento em que ocorre o Sol, a Lua e o planeta Terra. Ou seja, aí nesse caso é a Lua que vai tampar a luz vinda do Sol e para nós então o Sol ele vai ficar escuro por algum momento e depois ele volta a aparecer. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui. Lembrando, compartilhe esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você gostaria de aprender mais relacionado aos movimentos da Terra. Falou!